Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza. A gente se reunindo mais uma vez nesta semana para a gente dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar, né? Essa playlist aqui, esse canal direcionado, a gente está fazendo, auxiliando, né? Vocês a fazerem o Evangelho no Lar semanalmente, dentro daquelas instruções que a gente passa lá na Casa Espírita. Também as instruções que tem aqui no canal de como fazer o Evangelho no Lar, todos vocês que estão interessados em fazer o Evangelho no Lar e que às vezes encontram alguma dificuldade para fazer sozinho, a nossa proposta de estarmos auxiliando vocês com os vídeos a estarem compreendendo melhor o Evangelho de Jesus. A gente está no capítulo 10, né? Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, estamos falando sobre o perdão das ofensas. Então nós vamos mais uma vez reunindo a nossa família no horário que você escolheu, uma vez por semana, sempre o mesmo horário, não é? Para que a gente possa estar junto dos nossos mentores espirituais que possam estar conosco na nossa casa. Vocês reúnam a família, coloque a sua jarra de água na mesa para ser fluidificada. E você que faz sozinho, aparentemente sozinho, nós já explicamos várias vezes que nós nunca estamos solitários, no mínimo estamos na companhia do nosso anjo de guarda, do nosso mentor. E as vibrações amorosas do Cristo, né? As vibrações do nosso dirigente planetário sempre estará conosco. Então você que está aparentemente sozinho também já vai para o teu cantinho, coloca a sua água aí pertinho de você, para que a gente possa receber os fluidos benéficos, né? Esse líquido possa receber os fluidos benéficos dos mentores espirituais que estarão junto com você nesse Evangelho. Tá certo? Vamos fazer a nossa prece então? Deus de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais um momento de aprendizado. Permita, Senhor, que possamos assimilar os ensinamentos que vêm nos passando há tantos milênios, que possamos, enfim, Senhor, colocá-los em nosso coração e nossa mente, que possamos iniciar a prática no nosso dia a dia, buscando nos tornarmos pessoas melhores. Nos auxilia na compreensão dos teus ensinamentos. Cuida, Senhor, dos nossos corações, da nossa vida, da nossa jornada, e dai-nos força, fé e coragem para que possamos seguir adiante, cumprindo, Senhor, com todas as leis do universo, de amar-nos uns aos outros, de fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Sê conosco, amigo querido, nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos dando continuidade ao Evangelho, e lá em Mateus tem uma pergunta de Pedro. Pedro faz uma pergunta para Jesus assim: quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus responde, né? Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí a gente se pergunta, eu tenho que fazer conta na calculadora? Eu tenho que perdoar o meu irmão até 490 vezes, né? 7 vezes 70, 490 vezes. E a gente marca no caderninho. 490 vezes. Passou de 490, não perdoou mais. Então a gente tem que ter cuidado para não levar ao pé da letra, né? Tudo que Jesus fala. Porque Jesus falava por parábolas, né? Dando exemplos. E essas parábolas eram tantas vezes infantis, porque a nossa mente naquela época, quando nós estávamos reencarnados, né? Há mais de 2000 anos, era uma mente ainda mais infantil. Ela tinha pouco recurso de raciocínio, né? De lógica, de inteligência. Então Jesus falava, pegando os exemplos do dia a dia, para a mente mais infantil, né? Mais jovem que nós tínhamos naquela época. Então Jesus falou, né? Não digo que perdoeis até 7, mas até 70 vezes 7. Mas a gente não pode levar isso ao pé da letra, né? Falar que não, vou perdoar 490, no 491 eu não perdoo mais. Não é assim, tá? Então, o significado que Jesus queria dizer é que não há limite para o perdão. Nós devemos perdoar sempre. Nós já falamos no Evangelho anterior o quanto que é ruim nós ficarmos com essas mágoas no coração, o quanto que nós sofremos, o quanto que nós não temos paz quando nós não perdoamos algum erro que as pessoas cometeram conosco. E lembrando também que nós cometemos erros todos os dias, não é? A gente já viu isso e nós sabemos que todos os dias nós somos necessitados do perdão divino. Porque nós cometemos erros o tempo todo. A gente não sabe
seguir o mandamento maior. De novo, no Evangelho não pode faltar toda semana. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para você. E nós fazemos isso todos os dias? Porque não são apenas nas grandes coisas, nas mínimas também. A gente sai desde manhã já fazendo mal, desejando mal para as pessoas, né? Já xingando no trânsito, sem paciência, falando mal do patrão, do empregado, seja o que for. Veja, no final do dia a gente relembra novamente para a gente fazer aquele checklist, por assim dizer, das nossas atitudes que nós tivemos durante o dia. Será que nós não contrariamos a lei divina em grandes, médias ou pequenas coisas no nosso dia a dia? Porque fazer o próximo que gostaria de fizesse engloba tudo. Todas as atitudes que são negativas, as atitudes que são antifraternas, que nós necessitamos de perdão. Não é apenas coisas grandes, as pequenas também. Você faz fofoca, maledicência, fala mal, deseja o mal. Não é assim? Então, você gostaria que fizesse de você? Você não gosta que as pessoas façam fofoca de você? Faz? Gosta? Então não faz pro outro. Não gosta que fale mal de você? Gosta? Então não faz pro outro. Não gosta que critica você? Gosta? Então não faz pro outro. Então é assim. O mandamento maior, que é uma lei universal, sideral, ela é para o universo todo, ela não é apenas para o planeta Terra, é o que mantém o equilíbrio dos relacionamentos e o equilíbrio emocional. Porque quando nós não prejudicamos o próximo, se a gente seguisse essa lei de fraternidade, de igualdade entre um e outro, quando a gente não quer ser prejudicado, a gente não prejudica o próximo. É isso que é o ensinamento maior. E o próximo não nos prejudica. Então haveria o quê? Um relacionamento fraterno entre todos. Mas nós não sabemos, nós transgredimos essa lei todos os dias. Então nós somos necessitados, em primeiro lugar, do perdão divino. Então como que eu não posso perdoar outra pessoa que erra, se eu erro todos os dias? Vocês entendem a seriedade da situação? Porque a gente costuma ver grandes situações, né? A gente costuma colocar na nossa vida situações que nos magoam de forma assim muito grande, né? Grandes mágoas. Mas as pequenas também fazem parte da nossa dificuldade de vivência, das tristezas que nós colocamos no coração das pessoas. Todos os dias nós cometemos. Às vezes a gente vai cometendo pequenas atitudes negativas, vai magoando as pessoas aos poucos, que chega uma hora também dá aquele boom, sabe? A pessoa vai cansando de ser magoado aos pouquinhos, de ser ofendido aos pouquinhos. É aquele, muitas vezes, seu empregado que você trata mal todo dia um pouquinho, você pisa aqui, pisa ali, chega uma hora que não dá conta, ele fala, não, cansei, vou embora, peço a conta e você fica sem o seu funcionário que você precisa. Então, são atitudes que nós precisamos de perdão porque nós temos atitudes erradas. Então, por isso que Jesus diz, nós temos que nos perdoar, aprender a nos relacionar. Primeiro, nós temos que aprender a pensar antes de falar e fechar a boca. Porque se não tem coisa boa para falar, é melhor ficar quieto. Era assim que Emmanuel falava para o Chico. Se você não tiver nada de útil para falar, que vai acrescentar, que vai melhorar a situação da pessoa, fica quieto. Não tem nada de útil, fecha a boca. Porque a gente fala demais e pensa de menos. É isso que dizem os espíritos. E nem eles precisam dizer, só a gente se observar. A gente fala demais porque a língua parece que eu não sei se tem um cérebro, se o cérebro é aqui, mas não é porque não pensa, né? Porque deveria pensar. Porque a gente fala e não pensa. E depois, às vezes, quando vai pensar depois, aí já foi tarde. Porque palavras soltas, como diz o ditado, não voltam mais. Depois que você falou, você não pode sair correndo atrás das palavras, né? Já soltou, a pessoa já ouviu, já magoou. Então, todos os dias, nós cometemos erros e precisamos do perdão divino, em primeiro lugar. E é por isso que nós temos que exercitar as mágoas, o perdão para as pessoas que nos agridem, porque são como nós. Às vezes elas podem até cometer erros maiores, nos magoarem de uma forma mais intensa. Mas será que a gente já não fez isso também na nossa jornada? Na jornada da nossa vida, quantas pessoas nós magoamos? Quantas vezes nós soltamos palavras impensadas que magoamos, ofendemos e muitas vezes até acabamos com relacionamentos por causa da nossa forma de falar, de magoar, de ofender as pessoas. Então nós somos todos iguais, é tudo farinha do mesmo saco. Nós somos, planeta Terra é planeta de habitante atrasado, que não tem controle emocional, que vive descontrolado, egoísta, que sempre quer as coisas do seu jeito, e é por isso que nós nos magoamos uns aos outros. Porque quando você magoa outra pessoa, é porque com certeza ela não está fazendo o que você queria que fizesse. E aí você acaba ofendendo, magoando, cometendo erros, né? Destruindo
amizade, casamento, relacionamento e por aí afora. Então nós temos que aprender a nos equilibrar. Nós somos dependentes do perdão divino todos os dias e é por isso que nós temos que nos esforçar em perdoar as pessoas também que erram. Porque todos nesse planeta de expiações e provas, em que todos os espíritos aqui reencarnados são espíritos atrasados moralmente e desequilibrados emocionalmente, nós temos que pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa para alguém. E se fizerem conosco algo, nós também temos que aprender a perdoar, porque nós também necessitamos de perdão. Não só do divino, mas de outras pessoas também. Imagine você na sua vida, alguma coisa você fez, que alguém ficou magoado e que se de repente esse relacionamento ainda não voltou ao normal nessa vida, você gostaria que essa pessoa tivesse te perdoado. Ou que te perdoasse atualmente. Às vezes você aí que está me ouvindo tem uma situação em que você cometeu um erro, você se arrependeu, porque a gente se arrepende, a gente vai adquirindo mais maturidade com o passar dos anos, com o passar do conhecimento, né? Adquirindo conhecimento na nossa vida, e nós vamos muitas vezes nos arrependendo de atitudes, às vezes imaturas, que nós tomamos em alguns anos passados, quando a gente enxergava a vida de uma outra forma. Haja visto você na sua infância, na sua adolescência, quantas pessoas você magoou, começar pelo pai, a mãe, pelos irmãos. Não é assim? Às vezes até relacionamento com família você não tem mais hoje por causa de atitudes impensadas há mais de década. E que ainda não aconteceu o perdão entre ambas as partes. E muitas vezes você ainda tem no coração essa questão de que, se eu pudesse voltar atrás, não tem coragem de pedir perdão, porque o orgulho não deixa, o egoísmo não deixa. Não é assim? Mas você gostaria que a outra pessoa te perdoasse. Então nós somos todos iguais, todos nós cometemos erros, ninguém é melhor do que ninguém. Então nós temos que aprender a nos perdoar, para a gente poder ter paz. A gente já falou que quando a gente fica magoado, fica aquele negócio, sabe? Que você não desliga da pessoa, você não consegue dar continuidade à sua vida, porque sempre tem aquela pedra no sapato, aquela coisa que vira e mexe, você parou para pensar, vem aquela mágoa, vem aquela situação que ficou mal resolvida, e que muitas vezes um pouco de humildade, um tiquinho assim, tiquinho de humildade. Você vai lá e toma a iniciativa de pedir perdão para a pessoa. Mas ela não aceita. Bom, aí já não é mais do seu departamento, né? Nós temos que tomar nossa atitude. Porque a gente fica esperando muitas outras pessoas tomarem atitudes para nós, mas não é assim. Somos nós. A mudança que você quer ver na vida, na sua mente, no seu sentimento, começa em você. É a gente que tem que tomar atitude. Vai e faz a sua parte. Quer pedir perdão? Precisa resolver o assunto? Vai e conversa. Com carinho, sabe? Verdadeiramente, com o coração aberto. E aí você faz a sua parte, para você se livrar dessa situação de mal-estar. Mas a outra pessoa não perdoa, é o problema dela. Aí o seu departamento vai até onde você toma a atitude. Daqui para lá pertence a outra pessoa. Se ela não quer, entre ela e Deus, aí deixa que o tempo resolve. Aí o remorso dela não é mais seu. Vocês entendem como é que é a situação? Que nós aqui temos que tomar atitude, sermos mais humildes? Mas a pessoa que me magoou, ela que tem que pedir perdão. Será? E se você for lá e conversar e falar que você a perdoou? Porque de repente ela também não consegue. Então alguém tem que tomar atitude, porque a gente fica esperando sempre o outro. E aí fica um inferno a vida, a sua, a dela, a do outro, a de todo mundo à sua volta, porque ninguém aguenta ver você ficar falando nesse assunto, porque muitas vezes a gente fica, sabe, remoendo coisas que já aconteceram. Então nós precisamos ter paz, nós precisamos dar andamento na nossa vida com todos os assuntos resolvidos de coração. Então Jesus, e nós vamos ver daqui a um tempo, mais para frente nesse mesmo evangelho, nesse mesmo capítulo, o porquê que nós devemos perdoar as pessoas, nos reconciliarmos com elas, enquanto nós estamos encarnados. Reconcilie-te com o teu adversário enquanto caminha com eles, que é o tema da nossa próxima semana de estudos do Evangelho, porque senão, sabendo que a morte não existe e que nós continuamos a nossa jornada no plano espiritual, esses desentendimentos continuam por vidas afora. E é quando a gente entra em processos obsessivos de vingança muito graves entre encarnados e desencarnados, que é aquilo que a gente aprende na doutrina espírita. Os processos obsessivos de inimigos que nós criamos para outras vidas. Fora essa, né, que nós estamos encarnados e já temos inimigos de vidas passadas. Por isso que a gente estuda na doutrina espírita. Reencarnação, desencarnação, da onde nós viemos, para onde nós vamos, a continuidade da vida.
Os espíritos continuam à nossa volta, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados usando uma roupa de carne que tem prazo de validade, ou a sua não tem. Todo mundo aqui tem prazo de validade, não é assim? A minha camiseta aqui tem prazo de validade, eu não vou poder usar ela para sempre. O meu corpo tem prazo de validade, ele é matéria. Meu espírito vai ter que abandonar esse corpo de carne que eu estou usando. Vai ter que entregar ele de volta para a matéria, mas a vida continua. Nós somos seres imortais. Numa outra vibração, invisível aos nossos olhos, a grande maioria, né? Dos olhos das pessoas que não têm evidência, nós não enxergamos os espíritos, mas eles estão à nossa volta. E uma grande maioria deles são nossos inimigos. Relacionamentos que ficaram mal resolvidos de vidas passadas e que por isso que existe tanta perseguição, processos obsessivos que a gente recebe lá na casa espírita, de pessoas que, né, que estão perturbadas, que têm problemas na família, né, processos de obsessão, de perturbação espiritual na família. Então, são esses relacionamentos mal resolvidos, inimizades que nós fizemos, não nos perdoamos, e as mágoas dos espíritos, porque não é porque a gente desencarna que vira anjo, não. Não pense que desencarnou, dá um branco na cabeça, eu não sei mais o que eu fiz. Muito pelo contrário. O espírito continua com todas as suas mágoas, com todos os sentimentos do lado de lá. Nós continuamos iguais. Não vai acontecer uma mágica para nós, que a gente desencarna, acontece uma mágica no nosso cérebro e a gente esquece tudo que aconteceu. Não. Nós continuamos, e se formos rebeldes ainda, nós não iremos aceitar nem a ajuda dos mentores espirituais que vêm nos auxiliar para nos levar para os estudos, para as novas moradas que existem na casa do Pai, para seguir a nossa jornada, né, espiritual. A grande maioria não quer, porque fica apegada às mágoas que deixaram aqui na Terra. As preocupações, as pessoas, as coisas materiais. Então, assim, é muito complicado. As pessoas que desencarnam com o coração ainda apertado e apegado a situações e coisas da matéria. Nós precisamos nos desligar disso e precisamos resolver os problemas enquanto estamos aqui encarnados. E esse vai ser o tema do nosso evangelho da semana que vem. Então, Jesus diz assim que não tem limite para o perdão. Nós devemos perdoar sempre. E ele continua aqui, ó, atitude diante de uma ofensa. Jesus, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. É aquilo que a gente falou, vai e resolve o problema. Chama a pessoa para conversar, sabe? Ofendeu você, ou vice-versa, né? Ou foi você que de repente criou uma situação de mágoa e refletiu melhor, se arrependeu, ou a outra pessoa te chama para conversar. Vão os dois. Não precisa fazer isso público, porque senão a gente ofende um ao outro, fica fazendo teatro, né? Porque espírito do planeta Terra adora um circo, né? Adora mostrar para os outros que está fazendo caridade, adora mostrar para os outros que está perdoando, sabe? Tudo teatral, porque muitas vezes no coração só tem vaidade quando faz caridade mostrando para os outros, né? Ou tem mágoa, ainda não está fazendo de coração, não está perdoando, conversando com aquela pessoa de forma realmente pensada, de forma humilde, não quer se mostrar, porque tem muita gente que quer fazer teatrinho para perdoar, e não é. Chama a pessoa em particular, vai conversar com o coração aberto, depois de ter feito prece, de ter conversado com Jesus, de ter realmente, sabe, se arrependido da situação, refletido melhor. A gente vai, chama a pessoa para conversar com ela a sós. Olho no olho, coração com coração, para resolver a situação da melhor forma possível. Seja você que tenha feito a coisa errada, ou a outra pessoa. De repente ela também fez errado com você, chama ela para conversar. Tira essa animosidade, porque muitas vezes você não sabe qual foi o motivo que levou a outra pessoa a tomar essa atitude com você. Você precisa saber. Por que de repente alguém... Porque às vezes existem situações que a gente fica surpreso. Às vezes, de repente, pessoas que a gente convive no dia a dia tomam uma atitude contra a gente, fala alguma coisa, uma mágoa, que você leva um susto. Mas peraí, de repente, eu nem fiz nada para essa pessoa. Você está entendendo? A gente que convive com muita gente, de repente chega uma pessoa e fala assim, eu te acho antipática, você não quero mais conversar, não fico mais aqui. Mas você fala, por quê? O que será que aconteceu? Será que a gente tomou uma atitude errada? Porque às vezes a gente toma atitudes sem nem perceber.
Porque cada um tem uma personalidade, se manifesta no mundo com uma personalidade própria. E óbvio que nem todo mundo gosta da forma como você se manifesta. Isso é normal, então isso é para todo mundo. E quanto mais pessoas você lida, com mais pessoas você convive, mais difícil fica de agradar, porque a gente nunca vai conseguir agradar os dois lados. Nem Jesus agradou, nem quem somos nós para querer agradar alguém, não é? Então a gente vai ter na nossa personalidade, a nossa forma de agir normal, natural. E uma ou outra pessoa não vai gostar. E de repente uma ou outra mais rebelde, né? Que compreende menos a sua forma de agir ou não te compreende, ela chega e fala, não gosto de você, você é arrogante, metido, isso, aquilo, não quero ficar mais aqui e tal. Aí você leva um susto. Aí você fica, o que foi que eu fiz? Né? Às vezes a gente não sabe. Então, chama a pessoa para conversar, com o coração aberto. Tenta mostrar a situação do porquê para chegar num consenso. Sabe? Então existe, e a gente está falando de vários graus, né? Porque existem pequenas coisas que acontecem na nossa vida que nos magoam ou que nós magoamos as pessoas. E existem as grandes situações, aquelas mais difíceis, né? Na nossa vida. Mas a gente tem que procurar buscar a solução para todas elas. Seja no menor ou no maior grau. Tanto para que às vezes quem fez, você não entendeu por que fez, vai lá e conversa com ela. Ou se foi você que fez e se arrependeu, vai lá e conversa com ela. A sós. Não precisa fazer circo, não precisa chamar todo mundo. É entre vocês, é alma para alma, de coração para coração, de olho no olho, sabe como que é? Para que a situação realmente se resolva. Então Jesus dizia assim, se contra vós pecou o vosso irmão, que nós estamos falando como se alguém fizesse algo para nós, né? Porque o perdão, esse evangelho é para que nós, quem está assistindo aqui, exercite o perdão e de fazer ele sentir a falta, em particular, a sós com ele. E ele continua, né? E o significado é, nós devemos procurar em particular, aquilo que a gente acabou de falar. Não precisa reunir, não, vou reunir a família inteira, vou reunir o centro espírita inteiro, vou reunir todo mundo para conversar com aquela pessoa ali que fez mal para mim, mas foi para você só. É entre você e ele, vai e conversa, em particular, para não ficar aquele circo, para não ficar aquele teatro, para não ficar aquela situação desconfortável, né? Esclarecer a situação, porque a gente precisa, a gente também já acabou de falar, a gente precisa esclarecer a situação. Por que foi tomada determinada atitude? O que está desagradando uma parte ou outra? Nós podemos chegar num consenso? Aí mesmo que não chegue num consenso, que tem ideia que cada um vai seguir o seu caminho, tudo bem, é direito de cada um, né? Você não gostou de mim, essa atitude é minha, natural, e você não quer ficar mais comigo, não quer ficar mais, não quer, vai com Deus, cada um vai para o seu canto, mas aí sem mágoa. A gente precisa realmente conversar e chegar no consenso, para que fique o mínimo de situação negativa, de preferência que não fique nenhuma, porque é óbvio que quando uma pessoa não gosta de nós, que uma pessoa quer ir embora, uma pessoa quer fazer uma outra coisa, nós não podemos obrigar a ficar, muitas vezes nós ficamos chateados. Mas se você gosta da pessoa, é direito de cada um, livre-arbítrio, de fazer determinadas situações, de tomar determinadas atitudes. Mas nós precisamos compreender, e mesmo que de repente você não consiga compreender a atitude dessa outra pessoa, de ter feito algum mal para você, ter te magoado, você perdoa. Perdoa e entrega na mão de Deus. Porque lá na frente, se você estiver certa, e aquela pessoa que tomou atitude contra você estiver errada, ela vai enxergar lá na frente, no tempo dela. Não é no nosso tempo. Porque, de repente, a gente tem uma situação em que nós estamos absolutamente certos, eu não vou mudar a personalidade, nem a situação, nem nada, porque uma outra pessoa enxerga de forma errada. E não gosta de mim, ou não gosta de determinada atitude. Né? Tudo tem que ter o bom senso. Nós temos que fazer prece, nos centrarmos no Criador, falou, o que eu estou fazendo é correto? Se de repente, mas mesmo que eu esteja fazendo correto, porque Jesus fez tudo correto e metade da população não gostou dele, não é? Não é assim? Não queria sair da zona de conforto, não queria entender o recado dele. Então, de repente, você está fazendo a coisa correta? Você está centrado no seu objetivo? Ah, mas a pessoa não gostou de você? E fez algo que te magoou, você foi e conversou e ela continua achando que você está errada? Mas se você tem certeza que está certo e ela quer ir embora porque achou que está errado, deixa ela ir. Mas perdoa, deixa ela aí fazendo prece, entregando ela na mão de Deus, lá na frente. Ela vai enxergar a verdade. As experiências de cada um precisa passar sozinho. É a vida que nos ensina. Quantas vezes nós magoamos pessoas, criticamos outras pessoas,
porque achávamos que elas estavam tomando atitude errada, depois a gente quebrou a cara. Lá na frente a gente viu que a gente acabou passando pela mesma situação e o que é pior, acabamos tomando a mesma atitude daquela que a gente criticou, sabe? Isso é muito comum. A gente critica as pessoas, fala mal delas e tal, porque crítica é uma coisa assim horrorosa, né? Rola solto nessa humanidade aqui do planeta. E até entre nós, os espíritas. E aí você critica a atitude do outro, a casa espírita do outro, não sei o quê. Quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. Tendo a mesma atitude. E aí é assim que você amadurece. Você fala, puxa vida, naquela época lá, 10 anos atrás, eu critiquei fulano, ciclano, achei que ele estava errado, que eu era o certo, e agora está aqui, ó, eu fazendo a mesma coisa. Isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, em qualquer situação. Muitas vezes a gente ainda não está amadurecido, criticamos outra pessoa, fazemos o mal, magoamos, e depois lá na frente é que a gente vai ver que tomou atitude errada. Então, a outra pessoa te magoou, vai, conversa com ela. Ela ainda continua achando que você está errada, quer ir embora? Deixa aí, entrega na mão de Deus, continua fazendo prece, deseja o bem, certo? Fez o mal para você, perdoa, né? Se você de repente não mereceu, porque às vezes você até mereceu. De repente alguém faz alguma coisa pra gente que a gente até merecia, né? Que até pra gente acordar de algumas atitudes que a gente toma. Então, cada caso é um caso. Relacionamento, né, entre as pessoas é tudo muito complicado. Porque você só se dá bem consigo mesmo, não é? Você pensando consigo mesmo, você respondendo pra você mesmo, você se dá bem, nunca briga. Agora, juntou mais um, são duas cabeças pensando diferente. Aí já são dois pontos de vista diferentes, duas visões do mundo diferentes. É óbvio que uma hora ou outra, mesmo sendo muito amigo da mesma família, mesmo se amando, não é assim? O maior amor do mundo que você pode ter por outra pessoa, muitas vezes nós temos opiniões diferentes. E a gente precisa ter muito cuidado para que não haja mágoa e que não destrua esse amor. Porque o verdadeiro amor é aquele que encontra um bom senso em que um tem que ceder a favor do outro em determinado momento, assim vai. A maior dificuldade nossa não é dificuldade financeira, dificuldade de saúde, não. A nossa maior dificuldade é de relacionamento, com todas as pessoas. Com os nossos grandes amores, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa sociedade. Juntou duas pessoas para conversar, são dois pontos de vista diferentes. E que nós precisamos, então, tomar cuidado para que um não ofenda o outro, em maior ou menor grau. Nós precisamos esse exercício da paciência, da tolerância, não é? Da questão da fraternidade, de muitas vezes um ter que recuar para que o outro possa, a opinião do outro possa prevalecer, porque ela é a mais útil para a maioria, para a sociedade, depois é a sua e assim vai. Nós precisamos sempre encontrar o bom senso, nós não podemos querer impor. Nós temos que ter o raciocínio de ver como que está aquela conversa, o que é mais produtivo, a opinião de cada um, o que é mais produtivo para o coletivo, para o bem-estar do coletivo. É assim que funciona o nosso relacionamento de parceria com as pessoas. Mas nós não sabemos lidar com isso, um quer impor uma forma de pensar e o outro também. E é quando se quebram os relacionamentos de grandes amores e acaba se tornando um relacionamento de ódio. Porque todo relacionamento de ódio, de mágoa, ele começa sempre antes no relacionamento de amor, de amizade. Não existe o ódio gratuito. Ninguém sai por aí odiando as pessoas gratuitamente. Como o próprio Chico já dizia, né? O amor, o ódio, na verdade, ele dizia assim, que o ódio é o amor que adoeceu. Porque, com certeza, quando nós nos desentendemos com alguém, com certeza, antes disso, teve um relacionamento de amizade, de amor, de fraternidade. Aí, de repente, os pontos de vista ficaram diferentes sobre determinada situação. E um quis impor para o outro o seu ponto de vista, sem raciocinar, sem uma das partes conseguir ceder, vendo o benefício que de repente a opinião do outro teria. Os dois quiseram impor, um acabou magoando o outro, e esse relacionamento de amor ficou doente. Ele adoeceu e se tornou em mágoa, e dependendo do grau de mágoa que vai aumentando, se torna em ódio. Então, tudo isso é muito complexo, é muito perigoso, por isso que a gente tem que aprender a tomar as atitudes, a nos relacionarmos melhor, a pensar o que a gente vai falar. Por isso que a doutrina espírita nos ensina a nos equilibrarmos.
ela nos ajuda a conhecermos a nós mesmos, a conhecer o outro e a gente buscar tomar as melhores atitudes para que a gente tenha um relacionamento com as pessoas sadio, saudável e fraterno. Então, a gente tem que sempre esclarecer a situação quando a questão daquela situação já azedou, que a gente fala assim, né? Já azedou, já aconteceu a mágoa, já houve esse desentendimento, a gente tem que ir em busca dessa pessoa para a gente resolver a situação de forma particular, para esclarecer melhor a situação e buscar o entendimento pondo fim à discórdia. Porque é horrível você viver em discórdia com alguém. Quem aí tem uma mágoa grande sabe que não tem paz no coração e nem na mente. Né? Quando é recente, você fica, até você se livrar disso daí, esquecer por entre aspas, porque a gente não esquece, né? A gente guarda no baú, por assim dizer, no baú aqui, ó, né? Ele passa do consciente para o subconsciente, não é nem para o inconsciente, porque inconsciente é quando a gente já esqueceu meio que definitivamente. Mas fica aqui no subconsciente, na metade do cérebro, né? Consciente, subconsciente, inconsciente. Fica no subconsciente, mas qualquer coisinha que você vê na TV, qualquer assunto que fala, já paf, lembra daquela situação e já começa. Fica dias, às vezes, ligada naquela situação de mágoa. Quando é recente, então, você fica meses, né? Todo dia pensando naquela coisa, naquela pessoa, naquela situação, e aí você vive um inferno. Você chega a desequilibrar, precisa tomar remédio para dormir porque não dorme, não come. Não é assim? É terrível. Então a gente precisa buscar esse entendimento. Quando você é um pouco humilde, resolve ser um pouco humilde e ir tomar uma atitude, nossa, a probabilidade dessa situação desanuviar e você viver em paz já é muito grande. Então nós precisamos fazer esse esforço, de irmos em busca, né? Porque a gente tem duas maneiras de perdoar, mas existem duas maneiras de perdoar também, né? Aquela primeira que é humilhante, né, e sem benevolência. Ah, eu perdoo. Aí você chama todo mundo, faz aquele teatro, ou mesmo que você vá sozinho, te perdoo, mas eu não quero porque você me magoou, e aí você relembra todo o histórico, né? Denigre toda aquela informação. Você perdoa entre aspas, não perdoa não, você humilha a pessoa. Eu te perdoo se você fizer tal coisa, né? De preferência pedir de joelho, né? Andando no milho, né? Tacando o joelho no milho, beijando seu pé. É mais ou menos assim que a gente quer o perdão das pessoas, né? Tem que comer na minha mão. A gente quer esse tipo, né? De perdão. Perdoo, desde que você faça tal, tal coisa. Vem aquele monte de exigência, né? É aquela humilhante que não tem, na verdade, isso não é perdão nenhum, né? Isso é mais maldade ainda. Você está aproveitando a situação de que a pessoa cometeu um erro contra você e aí vem aquele seu lado sombra, né? Malvado, e aí você quer se aproveitar, você não quer perdoar coisa nenhuma. Você quer humilhar aquela pessoa, né? Você quer ostentar, mostrar para todo mundo. Porque aí você perdoa e sai comentando com todo mundo, né? Faz até uma festa para comentar o quanto que você é bonzinho. Nossa, perdoei fulano, aí você conta, desfia todo o rosário. Tudo que a pessoa fez, você conta para todo mundo, porque ela fez isso, mas eu sou tão boazinha que eu perdoei. Isso é até ridículo, né? Isso é um teatro daqueles, mostra a maldade do teu coração, a inferioridade moral do teu espírito, que perdoa mostrando para todo mundo, só falta colocar no rádio, né? Colocar no podcast, colocar no WhatsApp, avisar para todo, até quem nem sabe da situação, perdoei fulano de tudo que ele me fez. Aí entra a questão da fofoca, o que foi que ele fez? Aí você conta, desde o comecinho, as maldades horrorosas que aquela pessoa cometeu com você. Conta tudo e depois você conta que você perdoou. Ah, só que pessoa que gosta de um circo. Você acha que isso está certo? A gente tem que fazer as coisas quietinho. Tudo é entre eu e Deus. É Deus que sabe. E o que vai no meu coração, o que eu tenho que fazer, ninguém precisa saber. É você que tem que viver em paz e dar paz para aquela alma que muitas vezes está torturada porque errou e precisa de um perdão. A gente precisa parar com esse negócio de circo, de querer ostentar, mostrar para todo mundo. Isso é muito feio. Isso demonstra baixeza moral, espiritual, sabe? De querer aparecer. Isso não é perdão verdadeiro. E os nossos mentores espirituais estão observando a nossa conduta, porque tudo que a gente faz está na intenção de que a gente faz, sabe? Nós estamos sendo observados pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos, que é aquilo da nossa alma. Então tudo é entre eu e Deus e entre eu e a pessoa ali. Não preciso ficar ostentando, mostrando, né? A gente não tem nenhum pingo de generosidade, muito pelo contrário. Você demonstra a grande maldade do seu coração, né? Aquele perdão que é só dos lábios.
Porque você faz um circo todo, fala para todo mundo, mas aí, perdoou mesmo? Ou você quer humilhar a pessoa? Que esse geralmente é a grande maioria, né? Perdoa, mas eu não quero nem ver a tua cara na minha frente. E, se bobear, eu desejo o dobro que você fez para mim. Tá perdoado. Tá perdoado no sentido de que você não bota na cadeia, que você não mata, mais ou menos assim. Mas no coração, será que tá mesmo? Não tá, não. Você ainda deseja o mal. E desejando o mal para aquela pessoa que prejudicou, você não é melhor do que ela, você é igual. E se você tiver religião? Se você for na igreja fazer prece, é pior ainda. Você é pior do que aquela pessoa. Se você tem religião e aprende o ensinamento de Jesus, e o mandamento maior de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E a pessoa veio te pedir perdão e você agiu com maldade, você é pior do que ela. Muito pior. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, que é nisso que nós estamos sendo observados. E existe a outra maneira de perdoar, que é aquela nobre e generosa, em que realmente é de coração, você se coloca no lugar da pessoa. Você sabe que você também necessita do perdão todos os dias divino e às vezes de outras pessoas que estão à sua volta também. É que você sabe aquela pessoa geniosa na família? Que chega exigindo, que briga com a esposa, que briga com os filhos e que depois pede desculpa. Ai, meu bem, desculpa, porque então... Desculpa, porque papai estava nervoso, porque mamãe estava nervosa, bati em você, briguei, não deixei, mas né, pensei melhor. No trabalho, maltrata o teu empregado. Tem tudo isso. No trânsito, xinga a pessoa que está na frente lá, a velhinha que está dirigindo, que o carro morreu e você está com pressa. Ah, tinha que ser velha na direção. Sai da frente, taca a buzina. Mal educado, grosso. É assim que nós somos. Aí depois pensa melhor, né? Ai, vai lá e pede perdão. Então a gente precisa de perdão todos os dias. Aí você pensa na outra pessoa que cometeu o erro, que veio pedir desculpa. Perdoa de forma generosa. Se coloca no lugar, é a questão da empatia. Eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa, porque eu também erro. Você está entendendo? Você também erra. Todos nós erramos. Então nós temos que ter essa consciência de nos colocarmos no lugar da outra pessoa e perdoarmos essa pessoa. Esse perdão tem que ser nobre, tem que ser generoso, tem que ser verdadeiro e sem pensamento oculto. Aquela de que eu desejo, eu perdoo, mas no fundo eu quero que ela sofra a mesma coisa que ela me fez. E a gente tem aquela mania do dobro. Né? Mas Deus não é dobro, não. A gente esquece que Deus é justo, é sempre na mesma proporção. Mas nós, como somos gente malvada que nós somos, a gente quer o dobro para tudo. A gente quer o dobro do mal para os outros e o dobro da felicidade para nós. Tudo que é bom que é o dobro. Não tem esse negócio de dobro. Para com essa coisa de dobro, porque não existe. Deus é justo na mesma proporção. E olha que a mesma proporção já está bom demais, porque dependendo do mal que a gente faz para os outros, quando ele volta na mesma proporção, a gente quase que não aguenta passar pelas dificuldades do nosso dia a dia. Olha a sua vida aí, que você não é 100% feliz, né? Olha essas dificuldades todas que a gente passa no nosso dia a dia, que vem como resultado das consequências dos erros das nossas reencarnações anteriores, que são aquelas aflições que caem de paraquedas no nosso dia a dia, todo dia, que já é na mesma proporção dos erros que a gente cometeu com outras pessoas, seja nesta ou em vidas passadas. Imagine se Deus mandasse o dobro para nós, que a gente não aguenta. Não aguenta nem o que vem, muito menos se viesse o dobro. Né? Então, o perdão tem que ser verdadeiro, sem pensamentos ocultos e evita ferir o adversário. Outra coisa que a gente adora, né? Fazer ficar remoendo. Porque você me fez isso, me magoou demais. E aí você relembra tudo, sabe? Toda aquela história venenosa que aconteceu. Não precisa relembrar. Porque cada vez que a gente relembra, a gente revive tudo de novo. Sabe? Relembrar é reviver tudo de novo a situação. É fazer com que a mágoa apareça novamente. Então nós precisamos, né, ter um pouco de bom senso, um pouco mais de carinho, sem ferir o adversário, quando a gente for aceitar esse perdão e for realmente perdoar. É aquele perdão que vem do coração. Fala, mas você está falando aí como se fosse muito fácil. A gente sabe que não é fácil, não. Não é fácil. Dependendo do tipo de mágoa, demora muito tempo. Demora meses, às vezes anos, para a gente conseguir tomar a iniciativa. Mas a gente tem que começar a se colocar no lugar da pessoa e verificar as nossas atitudes. Quem somos nós no dia a dia? Quantos erros nós cometemos? É por isso que a gente tem que se conhecer. Porque aí não é correto, não é natural você ficar só
com essa situação de não perdoar outra pessoa, sendo que nós precisamos de perdão o tempo todo. É isso que nós temos que amadurecer. Mesmo que demore anos para eu conseguir perdoar uma pessoa, demore meses, mas esse tempo de anos vai fazendo com que eu amadureça. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que perceber que eu também sou sujeito a falhas. E que, de repente, essa pessoa que cometeu esse erro comigo, que já faz alguns anos, que eu ainda não tive coragem de ir lá perdoar, conversar com ela não teve coragem, eu preciso resolver essa situação. Porque esses anos fizeram com que eu também tomasse atitudes erradas com outras pessoas, com que eu amadurecesse. Porque nós precisamos sair dessa encarnação, gente, melhor do que nós entramos. A gente reencarna para melhorar. Eu não posso sair daqui igual que eu entrei, nem pior. O nosso único objetivo não é de adquirir bens materiais, tudo isso vai ficar. O nosso único objetivo é de nos relacionarmos bem com as pessoas, de fazermos amigos, de exercitarmos o amor fraternal. Esse é o objetivo nosso, de estarmos aqui, de evoluirmos moralmente. O espírito encarnado no planeta Terra, o objetivo dele é de evoluir moralmente. Não de evoluir materialmente, porque tudo que é matéria você vai deixar, não vai usufruir nada, nem do seu corpo, que é o primeiro que fica e é o primeiro que tem que enterrar antes que feda. Não é assim? E o restante, tudo que você adquiriu, vai ficar. Você não vai levar nada daqui. E pode ser amanhã o seu desencarne, né? Na sua carteira de identidade aí tá marcado o dia que você vai desencarnar? Não tá, né? Só tá marcado aí o dia que você nasceu. Nesse exato momento, são milhares e milhares de pessoas desencarnando todos os dias no planeta. Não só pela Covid-19, por tantas e tantas outras situações. Então, nós não sabemos. Então, a gente tem que ficar, dar menos valor para as coisas materiais e darmos mais valor para o que é espiritual, para o nosso sentimento, para as nossas amizades, pelos nossos relacionamentos. Porque é só isso. Mente tranquila, atitudes boas, lágrimas que nós enxugamos, o perdão que nós distribuímos para as pessoas, é só isso que nós vamos levar, a tranquilidade, a paz de espírito. E isso que faz a gente evoluir, nos tornarmos espíritos, pessoas melhores para novas encarnações, menos sofridas. Aí vem o mérito do perdão. Mas tem mérito eu perdoar? Claro que tem, ele é proporcional à gravidade do mal. Quanto maior o mal fizeram para nós, maior mérito eu tenho em perdoar. Mais eu demonstro a minha evolução espiritual. Mais eu demonstro que eu aprendi algo na minha jornada, que eu consegui tirar aquela dor do coração, perdoando o meu irmão, que me prejudicou, às vezes, imensamente. E quando nós desencarnarmos, muitas vezes nós vamos ver que esse mal que a pessoa nos fez não foi gratuito. Que lá em vidas passadas, nós é que disparamos o gatilho para essa pessoa, nessa reencarnação, encontrar conosco, sentir uma aversão e nos prejudicar. Muitas vezes nós somos os primeiros que demos a oportunidade para essa pessoa, fizemos o mal para ela lá no passado. Por isso que a gente diz que tem que estudar a doutrina espírita. Todas as vezes nós falamos. Vem para a nossa escola de estudos espíritas entender os mecanismos da vida. Esses questionamentos que nós fazemos, o porquê comigo, a doutrina espírita explica o porquê que foi com você. Qualquer questionamento que você tiver. Por que comigo tanta tragédia, tanta desgraça? Por que perdi meu filho? Por que eu não consigo ter filho? Por que essa doença apareceu para mim? A doutrina espírita explica para você. Nós temos que saber quem nós somos, de onde viemos, o que fizemos em vida passada, a lei da reencarnação, da desencarnação, da continuidade da vida do espírito, das experiências terrenas na matéria que nós temos para a nossa evolução espiritual e para expurgarmos os erros do passado. Vem estudar com a gente na nossa Escola de Estudos Espíritas todo sábado às 17h45. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Aí tem um comentário de Paulo aqui, apóstolo Paulo em Leão, 1861, que ele fala aqui sobre perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Entenderam? Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Por quê? Primeiro que nós precisamos de perdão todos os dias, nós já falamos lá no começo. Todos os dias nós cometemos erros, nós precisamos de perdão divino em primeiro lugar e de outras pessoas também. Todos os dias. É pedir perdão para si mesmo. Aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Às vezes a gente teve aquela amizade, né? De tanto tempo, de repente aconteceu uma situação que nos magoou, pronto, separou, acabou o relacionamento.
Mas e todos os anos de amizade? Por isso que a gente fala que muitas vezes as mágoas, elas acontecem por causa de erro, de interpretação. As conversas são muito complicadas, porque as duas cabeças pensam diferente. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Ela fala uma coisa, você entende outra. E é assim, até que chega uma hora, acaba acontecendo um erro de interpretação daquele diálogo. E que, de repente, ele pode ser refeito. Aí cria essa situação de mágoa. Mas eu tive tanta amizade com essa pessoa durante anos, aí de repente, por causa de uma picuinha, de uma coisinha, de um erro de interpretação, em algum diálogo, em alguma situação, a amizade acabou. E aí, parece que o nosso ego, o nosso orgulho fala mais alto, você deixa passar anos de mágoa. É tão mais fácil você tirar essa mágoa do coração, se livrar desse peso e voltar à amizade sincera que era com aquela pessoa. Então é dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Essa que é a questão. Cada vez que a gente perdoa alguém, a gente vai mostrando que a gente amadureceu, que a gente evoluiu espiritualmente. Então essa é a reflexão para nós. Nós temos que fazer esse esforço. Porque grandes mágoas, grandes tristezas que ficam no coração, grandes ódios, vão nos levar para situações muito complicadas também de processos obsessivos, que é o que a gente vai ver no nosso próximo evangelho. Então, a reflexão dessa semana é para que a gente busque essas situações que foram mal resolvidas e que tentemos resolvê-las da melhor forma possível, que possamos perdoar, que possamos conversar entre nós, entre as duas partes que se magoaram, para tirar esse peso do coração, darmos as mãos uns aos outros e continuar a nossa jornada de fraternidade. Tá certo? Então, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.